Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Professor José trazendo mais um videozinho sobre as atividades remotas dessa sexta-feira, dia 25 de junho, beleza? Então vamos lá. Esse exercício, pessoal, o primeiro exercício, leva em consideração esse texto que nós temos aqui, que é um infográfico. O título desse infográfico, como a gente pode ver, é Números do Trabalho Infantil no Brasil, dados são de janeiro a julho de cada ano. Então, nós temos uma linha, vocês podem perceber, fora os dados, as informações que estão no gráfico, né? Nós temos uma linha embaixo que aponta os anos, tá? 2010, 2011, 2012. Então, se a gente fosse pegar uma régua e colocar essa régua posicionada para cima, a gente conseguiria ver, por exemplo, em 2013, quais dados correspondem a 2013. E já na linha do lado, essa que sobe, nós temos um número, só para a gente ter uma noção. 500, 1000, 1500, 2000, para a gente entender a proporção, certo? E aí, a gente tem um textinho ali que nos orienta ao lado. Para entender o infográfico. No infográfico, há duas linhas. A mais escura representa o número de crianças no trabalho infantil. A linha mais clara indica as fiscalizações. Então vocês podem perceber aqui que a linha de cima, ela é um azul mais escuro, ela traz o número de crianças que foram encontradas em situação de trabalho infantil, tá bom? E quando a gente fala isso, não é aquela criança que lava a louça em casa, passa um pano para a mãe que ajuda. Quando a gente fala de trabalho infantil, são aquelas crianças que são exploradas, tá bom? Que são encontradas fazendo trabalhos pesados, inadequados para a sua idade, mas que acabam, de certa forma, trabalhando e sendo privadas de outros direitos, como, por exemplo, brincar, ter o lazer, estudar, tá? Que são os direitos que a criança tem, tá bom? Então, quando a gente pensa em trabalho infantil, a gente está falando nesse sentido, tá, pessoal? Então, ali no segundo parágrafo, a gente pode observar o seguinte: na linha horizontal, a linha deitada, vemos os anos, como eu falei anteriormente. Então, em 2010, por exemplo, foram 721 crianças trabalhando. Ali em 2010, vocês podem ver pertinho ali da linha em pé, a gente consegue ter acesso a esse dado. Em 2010, tivemos 721 crianças trabalhando e 426 fiscalizações. Ou seja, um grupo de pessoas do governo ou de alguma instituição, né, vai lá verificar, vai atende denúncias ou faz algumas investigações e vai até um determinado lugar de trabalho fiscalizar, ver se está tudo certinho e chega e encontra crianças trabalhando, tá bom? Foram 426 visitas e 721 crianças encontradas nessas condições. Por sua vez, em 2018, tivemos 1.165 crianças com mais ou menos o mesmo número de fiscalizações, tá? 432 visitas, certo? Aí, com base nessas informações, esses dados que a gente consegue identificar no infográfico, a gente vai responder algumas questões. Questão A: em quais anos foram realizados o maior e o menor número de fiscalizações? Então, pessoal, voltando aqui no gráfico, em que ano foi realizado? Tivemos o maior número de fiscalizações, ou seja, ali na linha azul clara. Qual o ano que teve mais fiscalizações? Em que ano tivemos menos fiscalizações? E aí a gente pode colocar uma resposta bem completa, ó. No ano de 2000 e tanto, foram tantas fiscalizações, o maior número. No ano de 2000 e tanto, foram tantas fiscalizações, foi o menor número de fiscalizações. Questão B: em quais anos encontra-se o maior e o menor número de crianças em situação de trabalho infantil? Agora é na linha azul. Em que ano que teve mais casos e em que ano tivemos menos casos? E aqui a pergunta completa: quantos casos registrados em cada ano? Quer saber justamente aquela questão, né? Colocar o número de casos também. Então, em ano tal, tivemos tantos casos, o maior número de situações de criança em trabalho. Em ano tal, tivemos tantos casos, foi o menor número
de crianças em situação de trabalho infantil. Questão C. Em sua opinião, por que alguns anos possuem mais casos registrados? Existe alguma relação entre o número de casos e o número de fiscalizações? Vejam só, pessoal, é uma tendência, ela não é uma certeza. Mas a sua opinião tem alguma coisa a ver? Ter mais fiscalizações e ter mais casos? Ou não tem nada a ver? O que tu pensa a respeito? Basicamente é sobre isso essa questão C, tá bom? Aqui na questão 2 a gente vai explorar os números que a gente encontra ali na nossa tabela. Então veja só, na tabela abaixo vemos todos os números de casos registrados, né? Escreva-os em ordem crescente, ou seja, do número menor para o maior. Aqui nesse exercício a gente vai colocar os números na sua ordem crescente, tá? Vai pegar o menor número que aparece nessa tabelinha ali, vai começar por ele, depois o segundo maior número em sequência e assim por diante, até que o último número seja o número maior. Aí a gente consolida o exercício. Bom, agora um probleminha para a gente resolver. Questão 3. No ano de 2017, foram realizadas 558 fiscalizações. No ano seguinte, 2018, foram feitas 432 fiscalizações. Quantas fiscalizações a mais foram feitas em 2017 em relação ao ano de 2018? Pessoal, tem um errinho de digitação ali, não é toram, é foram, certo? E para eu identificar a diferença, olha a diquinha, hein? A diquinha aqui é marota. A gente vai fazer uma continha de menos. Então eu vou pegar o número de casos, olha aí que mamão, hein? Eu vou pegar o número de casos maior e vou tirar o número de casos menor. E aí eu vou encontrar a diferença. E embaixo tem um espaço ali para o cálculo, embaixo eu coloco a resposta. Em 2017 foram feitas tantas fiscalizações a mais. E é isso, pessoal. São essas as atividades dessa sexta-feira. Qualquer coisa estamos no grupo. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.